Boa noite, boa tarde, bom dia para os alunos, né? Vamos para a aula de histologia do sistema respiratório. Vou tentar ser mais breve nessa aula. Então, o objetivo nosso aqui é descrever os tecidos e as células constituintes desse sistema. Começa lá desde as fossas nasais até os alvéolos, né? Que está mostrando aqui os alvéolos pulmonares, as estruturas vermelhas, vasos sanguíneos ao redor de estruturas saculares, os alvéolos, né? Então, são várias funções. O que eu acho bem bonito aqui é essa questão da condução, né? Limpeza, aquecimento, né? Umidificação, né? Então, assim, não é só entrar e sair ar e trocas gasosas, né? O sistema respiratório é organizado para fazer a limpeza também, né? Então, os primeiros pelos, né? Os cílios, células caliciformes, macrófagos, alveolares, tudo isso está envolvido na limpeza, né? Linguiças e o aquecimento, né? O ar entra frio ou quente e vai atingir a temperatura ideal. Se estiver muito frio, vai ser aquecido. Se estiver muito quente, vai ser resfriado nesse caminho. E muito importante, a umidificação, né? Tem glândulas mucosas, né, que vão produzir muco que vai umedecer o ar, né? E o aquecimento, né, tem a ver com os vasos sanguíneos que caminham ao longo da traqueia, por exemplo. Isso vai aquecer o ar. Trocas gasosas, que é chamada hematose, isso eu deixo para vocês verem com a fisiologia. E também o sistema respiratório está envolvido com a fonação, com a olfação, regulação da temperatura, equilíbrio ácido-base, né? As trocas gasosas também fazem equilíbrio ácido-base. E excreção de drogas. Muita coisa sai junto com os vapores, né, da respiração, né? Sai álcool, por exemplo, né? Saem substâncias, né? E outras substâncias também para equilibrar ácido básico, que saem, né, na respiração. E no sistema, né, respiratório tem alta quantidade de histaminas, prostaglandinas, calicreína, né, que vai para a circulação. E essas prostaglandinas, serotonina, bradicinina, ó, são removidas da circulação. Essas substâncias aqui, ó, né, estão presentes lá e podem ser eliminadas, né, na respiração. Bradicinina, norepinefrina, né, que é adrenalina. Então, isso é uma coisa que vai acompanhar a gente por muito tempo, ó, no sistema respiratório. Esse epitélio respiratório, que é o pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, que pode ter bastante fibra elástica, muitas células do sistema imune aqui, glândulas, podem ter glândulas, vasos sanguíneos, né? Então, esse epitélio aí, né, o respiratório, né, faz parte da grande parte do trajeto. Então, você tem várias partes, né, partes condutoras, né, que só conduzem o ar. E tem a parte que transporta, filtra, né, essa parte aqui que transporta, filtra, umedece, aquece o ar antes que ele chegue na parte respiratória, que é o pulmão, né? Você não faz respiração antes de chegar no pulmão, né? Então, trocas gasosas só lá no interior do pulmão, bem no interior, né? E na maior parte desse caminho, né, da condução é o epitélio respiratório que está presente, a lâmina própria, tecido conjuntivo, com células de defesa, né? Só lá no pulmão que esse epitélio vai começar a mudar, tá? Então você tem aí, ó, isso aqui eu deixo para anatomia descrever para vocês os nomes, tem várias partes, né, da cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, né, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e depois vai outras partes, né? Então essa parte condutora aqui vai transportar, filtrar, umedecer, aquecer o ar, principalmente revestido por esse epitélio aqui. Quando chegar no epitélio olfatório, vai aparecer células especiais aqui no meio, sensitivas, né? Então, esse epitélio respiratório aí, ó, tem várias, né, tá na parte, né, respiratória, na parte de transição, bronquíolos respiratórios, né? Então, você continua, né, na parte respiratória. Ali era a parte, né, condutora. Deixa eu voltar aqui. A parte condutora tem essas partes aqui, até bronquíolos. E depois a parte respiratória, o que que tem na parte respiratória? Nós vamos ter os bronquíolos respiratórios,
e a parte terminal da árvore brônquica e alvéolos, né? Ductos alveolares e saco-alveolares e alvéolos, né? Então, é lá que acontecem as trocas gasosas, né? Os alvéolos. Tá? Então, esse epitélio aqui, na parte condutora, né? Tem várias partes. Daqui vocês vão aprender, né? Lá na anatomia, a área vestibular, ó. Essa parte da entrada, né? O vestíbulo aqui, né? E a região respiratória já é aqui já começa a epitélio respiratório. Então, nessa área vestibular, ainda vai ter epitélio tipo na pele, né? Epitélio estratificado pavimentoso. E aqui começa a parte respiratória, com epitélio respiratório. Lá numa região aqui especial, vai ter o epitélio olfatório, tá? Essa região mais do fundo aqui. Varia um pouco, né, em cada animal, né? E essa região do vestíbulo, ó, essa região anterior aqui, bem na entrada, epitélio é de mucosa, estratificado pavimentoso não queratinizado. No cão, né, gato, pode ter melanina nessa região. Tem bovinos, tem melanina, né? Muitos animais têm melanina nessa região vestibular. Pelos, né, os pelos grandes, as vibríceas, né, a primeira barreira de entrada de partículas grandes, né, pó. Glândulas sebáceas sudorípara vão ter ali. Vocês ainda não tiveram aula de pele, mas vão ter mais para frente. Tem glândula sebácea sudorípara, né, ali. E apoio na tecida cartilagem no osso. Né? Aqui tem osso e cartilagem. No começo, cartilagem, depois mais para frente, osso, né? Tecido ósseo. Então, essa área respiratória mais interna aqui, ó, tem epitélio abscesso estratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. É o típico do epitélio respiratório. Né? Lâmina própria mucosa com fibras, né, elásticas e colágenas, e glândulas seromucosas, né? Então, produz muco e produz enzimas, né? Lisozima, principalmente, né? E aqui está apoiado sobre cartilagem e osso também, nessa região mais interna das fosas nasais. Então, esse epitélio aqui, ó, selo certificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, tem várias células, tá? Várias células, vários tipos celulares aqui. Quando eu dei aula do epitélio, a gente não chama atenção para as células, mas quando fala de respiratório, a gente chama atenção para as diferentes células, ó. Tem células basais, células fonte, ó. Essas células se dividem para dar origem às outras. Célula caliciforme, ó, né, produz o muco. Célula borda em escova, tem células aqui com microvírus, tá? Que absorvem e sensoriais aí também com microvírus, tá? Células cilíndricas ciliadas, é a principal aqui, ó, os cílios, tá? E tem as células endócrinas também aqui. Células endócrinas, neuroendócrinas, né? Elas têm contato com a superfície, monitoram a superfície, né, partículas do ar, e informam para células de tecido conjuntivo, células de defesa e também neurônios. Eu vou mostrar para vocês. Então, às vezes ele aparece assim, né, com muita célula caliciforme, às vezes ele aparece com menos células caliciformes, dependendo da região. Às vezes ele aparece com uma quantidade de núcleos, às vezes ele aparece com muita quantidade de núcleos, ó, né, essas células são mais altas. E aqui tem uma camada na lâmina própria de fibra elástica. Tá? Sempre comum, acontece na traqueia principalmente. Então, aqui só para mostrar as células neuroendócrinas, que elas podem fazer, ó, aqui é neuroendocrine cells, ó. Aqui é um grupo delas, tá? Elas têm receptores para oxigênio, tá? CO2, nicotina, essas células têm sensores aqui, ó, e elas emitem neurotransmissores para terminações nervosas aqui, ó, tá? Então, sensor de oxigênio, ó. Então, essas células aqui têm um sensor de oxigênio. Quando tem oxigênio, elas emitem, ó, libera, despolariza e principalmente na tensão de hipóxia. Quando tem muita hipóxia, ela libera aqui. Isso vai ativar, aumentar a respiração, dilatar os brônquios, aumentar o suprimento aéreo aí, tá? Então aqui, ó, elas também têm algumas células neuroendócrinas que têm receptores para alergênicos, ó, tá? Aqui está mostrando essas células aqui, ó. E elas também recebem e estimulam células do sistema imune, tá? Então, se estuda ainda, né, bastante essas células neuroendócrinas.
Tem locais que tem mais, nos brônquios tem mais, grupos delas, tá? No epitélio olfatório, ó, a área olfatória, que é localizada mais internamente aqui, ó, né, no superior das fossas nasais, ela tem essa sensibilidade olfativa. Então tem muita pesquisa. Cada neurônio é responsável por um olfato aqui. Tá? São milhares de neurônios. Tá? E aí a combinação de ligações com esses neurônios é que dá um cheiro característico. Existe memória de cheiro também, né? De odor. Então nos cães, né, a área do epitélio olfatório é muito desenvolvida, nos roedores, né? Outros animais têm menos, o humano tem menos. Tá? Então, funciona com receptores das sensações auditivas. Então, essas células, né? Tem células basais, aqui, ó, célula basal, células de sustentação, essas aqui, ó, essas aqui de sustentação, ó, tem cílio, tá? E a célula olfativa aqui, ó, é como se fosse um neurônio modificado com os dendritos aqui, ó, os axônios, dendritos, terminações aqui, tá? Esses cílios aqui, ó, né, cílios olfativos, está cheio de receptor. E isso despolariza os neurônios aqui, que levam, ó, tem célula de Chivan aqui, ó, associada a essas células aqui, ó. Tá? Células olfativas, são neurônios modificados aqui, ó. Tá? Isso aqui vem células da crista neural, migram para cá. Essas células aqui são sensoriais, tá? Células sensoriais. Tem vários estudos sobre elas. Tá? Gato, por exemplo, né? Rato tem sensores para urina de gato, que causa medo. Tá? Então, ó, epitélio olfatório localizado na mucosa do teto da concha nasal superior, ó, septo. Mantida úmida por glândulas, né? Essas glândulas próximas, aí são chamadas glândulas olfatórias. O neuroepitélio, ó, células receptoras olfatórias, células bipolares, ó, com dendritos direcionados perifericamente, terminando na forma de vários cílios. Tá? Então, o dendrito está para o lado de fora. Ele capta o estímulo e joga para o axônio vai comunicar lá com o sistema nervoso central. Então, é química, né? Química do ar que tem receptores. E aí a genética criou, né, por embaralhamento, milhares de receptores, aí, diferentes tipos de receptores. Tá? Que varia de animais domésticos, a quantidade de receptores. Tá? Então, o nervo olfatório possui apenas um componente sensitivo, ó, aferente. Então, dali sai, né, e vai em direção ao sistema nervoso central. A fibra nervosa passa pela área crivosa do osso estemoide, bulbo olfatório, nervo olfatório, trato. Então, isso aqui, ó, né, vocês vão talvez estudar na anatomia, não sei. Mas é importante saber que são neurônios que tem ali naquele meio do epitélio. Talvez eu tenha uma foto aqui, ó. Aqui. Na região do epitélio olfatório, ó, tem muito mais núcleos, né? O epitélio fica muito mais estratificado, pseudoestratificado, porque tem muito mais células amontoadas aqui, apertadas, com os seus dendritos aqui, ó, voltados. Então, aqui tem cartilagem, ó. Isso aqui, fossas nasais. Então, tem cartilagem, tem tecido ósseo aqui, lâmina própria, né? E aqui tem axônios, né? Saindo daqui e indo em direção ao sistema nervoso central. Então, isso aqui é um epitélio respiratório, mas é um epitélio respiratório especializado para a olfação, tá? Olfatório. Tá? Então, olha aqui, ó. Um neurônio, a célula olfatória. Olfatório e célula, ó. E a célula de suporte ciliada. Bonita essa imagem, né? Isso aqui são células que vão fazer o receptor. Olha aqui. Célula olfatória, célula basal, célula olfatória, com seus dendritos voltados. E ela tem uma continuação, ó. Seus processos. O axônio está aqui. É um neurônio bipolar. Aí vai ter os seios paranasais, né, uma região, espaços aéreos no interior dos ossos lá, né, frontal, maxilar, estemoide, esfenoide, do crânio, né. Tem tecido epitelial respiratório, então eu não vou falar mucosa respiratória, é epitélio, tecido estratificado, cilindro ciliado, célula caliciforme e lâmina própria, tá? Então, algumas áreas, ó, né, tem epitélio cúbico, pavimentoso ou prismático ou pseudo respiratório com poucas células caliciformes.
tá? Nesses seios aí. Às vezes fica epitélio cúbico, tá? Lâmina própria com poucas glândulas e pequenas glândulas, e o muco é drenado para as fossas nasais. Uma sinusite, ó, esse muco se acumula ali, ó, né? E nessa região tem um aparelho vômero-nasal, ou Jacobson, que é o receptor de feromônios, ó, tá? Então, além do epitélio olfatório para cheiros comuns, cheiros de alimento, por exemplo, de sangue, existe o órgão vômero-nasal, que no humano não é muito desenvolvido, tá? Que ela também tem uma aparência de epitélio sensorial, mas é sensorial para feromônio sexual. Tá? Então, a parte condutora, temos a nasofaringe, a laringe, né? A traqueia, brônquios, né? Extrapulmonares, né? E brônquios pulmonares, né? Então, a nasofaringe, ó, primeira porção da faringe, após a região do palato mole, lá no final, né? Tem epitélio respiratório, exceto na região em contato com o palato mole, onde é substituído por epitélio estratificado pavimentoso. Então, você tem, no trajeto do sistema respiratório, você tem várias situações onde o epitélio muda de respiratório para estratificado pavimentoso, que é da cavidade oral. Tá? Mas a lâmina própria típica, né? Tecido conjuntivo frouxo, e algumas regiões da laringe pode ter as tonsilas, né? A região da laringe com a faringe tem tonsilas, né? E o apoio sobre o tecido muscular esquelético, principalmente no palato mole, né? Então, nessa análise de faringe tem o palato mole. Então, a laringe, né, tem essa transição para produzir o som, conduzir o ar aos pulmões e fechar a traqueia durante a deglutição. Então, a laringe é onde está, né, a epiglote, por exemplo, né, que a epiglote vai fechar essa região. Mucosa de epitélio respiratório, na maior parte, mas quando chega nas cordas vocais, por exemplo, aqui tem as cordas vocais verdadeiras e a corda vocal falsa. Aqui vai ter epitélio estratificado pavimentoso. Uma boa parte é respiratório e outra parte né? Então, existem as cordas verdadeiras, vocês vão ver na anatomia, e tem os músculos intrínsecos da laringe, estriado esquelético. Lâmina própria rica em fibra elástica, glândulas seromucosas, peças de cartilagem alina e elásticas aqui. Aqui tem vários pedaços de cartilagem alina e elástica. A elástica principalmente na epiglote aqui, ó. Em outras partes aqui, ó. Cartilagem tricoide, tireoide, é cartilagem alina. Ó. Cricoide, cartilagem alina. Essas aqui, tá? Que vai continuar com os anéis da cartilagem da traqueia, ó. Tudo começa meio fragmentado aqui, ó. Tem o osso ióide. E aqui, essas peças de cartilagem vão formar os anéis da traqueia. Então, nessa região, você pode ter inflamação aqui, né, de tonsilas, de tecido linfóide e da laringite, que afeta as cordas vocais, né? Ou a faringite também numa outra região, que vai afetar as cordas vocais, porque o edema aqui engrossa as cordas e aí você acaba ficando rouco. Então, aqui, ó, essa região da laringe, ó, a epiglote está aqui em cima, que vai fechar, ela fecha o canal, né? Quando você engole, você aperta e assim fecha o ar, né? E aí na respiração está aberto e na fonação é bem fechado. Ó. O ar sai passando aqui, vibrando nas cordas vocais e fazendo o som, né? Eu acho um crime quando eles cortam no campo. Mas eles cortam as cordas vocais do campo em parada de latim. Então aqui, ó, traqueia, tem essas partes cinza, ó, são as cartilagens. Aqui na traqueia, ó, são anéis de cartilagem, tá? Olha aqui, se a gente faz um corte longitudinal, a gente consegue ver a cartilagem elástica. Aqui, ó, né, da epiglote, né? E aqui as falsas cordas vocais, a corda vocal verdadeira, que é essa dobra aqui, né? É como se fosse uma válvula, né? O que é a corda vocal? É uma válvula, né? Que tem fibra elástica na frente da válvula. E essa fibra elástica pode esticar, ficar fininha, a válvula fica fininha, sai um som agudo, ou essa válvula fica grossa, sai um som, a vibração é outra, sai um som agudo, grave, né? Então, existem músculos, ó,
esses músculos aqui que tensionam esses ligamento vocal, feito de fibra elástica. O ligamento vocal é feito de tecido elástico. Tá? E aqui nessa região, ó, tem epitélio estratificado pavimentoso. Depois aqui continua o epitélio pseudo-estratificado. Essa parte aqui. Ó. Então aqui, ó, nessa parte verde é pseudo-estratificado, epitélio respiratório. Na parte vermelha é epitélio estratificado pavimentoso. Ó. Tá? Aqui é epitélio respiratório de novo, no verde. E aqui em cima da epiglote, que está em contato com o alimento, aqui, ó, a parte de fora, a parte da cavidade oral, aqui epitélio estratificado pavimentoso de novo. Ó, tá? Respiratório, pavimentoso, respiratório. Tá? Lâmina própria típica, tecido conjuntivo, pode ter glândulas, ó, né, nas cordas vocais, músculo estriado esquelético aqui, cartilagem, glândulas, ó. Tá? Então, se a gente fizesse um corte histológico, no histolo de Gade tem um corte na laringe com as cordas vocais falsa e a verdadeira. Nessa região aqui que está rica em fibra elástica, ó. Nessa região aqui, ó, corda vocal. Aqui epitélio pseudo-estratificado cilindro ciliado, aqui é epitélio respiratório, e aqui é epitélio da cavidade oral, que é o mesmo o estratificado pavimentoso. Tá? Aí aqui vai ter respiratório de novo, depois vai ser epitélio. Eu vou mostrar na quinta-feira essa lâmina aqui. Já o músculo estriado esquelético, né, da contração, relaxar o músculo, contrair o músculo. Aqui tem glândulas em grande quantidade, tecido adiposo. Tá? Então aqui, ó, a falsa corda vocal, epitélio pseudo-estratificado, ó, respiratório, e a verdadeira corda vocal tem epitélio estratificado pavimentoso. Aqui tem fibra elástica. Aqui tem glândulas. A epiglote, ó, cartilagem elástica, tá? Epitélio estratificado pavimentoso. E aqui na parte de baixo, epitélio pseudo-estratificado ciliado. Volta, 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 volta. Olha aqui, ó, uma outra imagem da epiglote. A gente tem uma lâmina de epiglote para a gente mostrar. É uma das poucas coisas que a gente mostra da laringe. Né? Essa cartilagem aqui, ó, ela não é hialina, ela é cartilagem elástica. Ela tem que ter uma mobilidade, uma flexibilidade maior. Veja aqui, epitélio estratificado pavimentoso, tá? Aqui tem a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, o pericôndrio dessa cartilagem, aqui pericôndrio também. Aqui pode ter glândulas, ó, glândulas seromucosas, porque aqui ela libera aqui para manter os cílios com muco em cima, né? E aqui epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com célula caliciforme. Interessante, né? De um lado um epitélio, do outro, aí vai ter o momento da transição aqui. Olha aqui, ó. Epitélio estratificado, pseudo-estratificado, ó. E aqui vem o estratificado pavimentoso. Aqui, ó, a mudança. Ó. Desse epitélio para este. Olha aqui, ó, na falsa corda vocal aqui, ó. Olha o epitélio pseudo-estratificado cilindro ciliado. Olha os cílios aqui, ó. Eu sei que não está um zoom muito perto, mas aqui tem a glândula, a lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, muitas células de defesa. Ó, vou dar um zoom. Olha aqui, ó, que bonito esse epitélio. Pseudo-estratificado. Olha as células caliciformes, né? Olha a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo aqui um pouco mais denso, células de defesa. E aqui a corda vocal verdadeira. Olha o músculo estriado esquelético. Olha o epitélio estratificado pavimentoso. E essa área de matriz aqui é onde tem bastante fibra elástica do ligamento vocal. Deixa eu voltar aqui. É outra foto da laringe, ó, da transição oro para nasofaringe. Ó. Nasofaringe, aqui epitélio respiratório, e orofaringe aqui, ó, estratificado, pavimentoso. Então, existem essas transições aí. Então, agora que a gente saiu da cavidade, da região da cabeça, né, nós vamos entrar na traqueia, né, que é a parte maior da condutora, né. Toda essa parte aqui da cabeça e pescoço é bem confusa, né, cheio de canais, mas a maior parte do epitélio respiratório. A gente dá foco no epitélio respiratório, né, e na laringe do epitélio
variando aí, estratificado pavimentoso. Na traqueia, né, que a gente sempre usa como exemplo de epitélio respiratório, né, do sistema respiratório, ela é mais definida as coisas, né? Então você tem o epitélio respiratório típico na traqueia, lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, rico em fibra elástica, glândulas mucosas, submucosa, separada da mucosa pela membrana elástica, não tem muscular da mucosa aqui, só no bronco que vai aparecer uma musculatura, né? Tem uma membrana elástica lá que faz essa traqueia poder alterar ali, expandir com a entrada do ar. E o tecido conjuntivo denso, né, e frouxo com glândulas seromucosas. Nessa submucosa aqui tem glândulas, ó, tá? Aí vem a cartilagem hialina, que a gente usou na aula, né, nossa lâmina, para mostrar a cartilagem hialina nos anéis da traqueia, em forma de C, né, uma ferradura. E o músculo liso fica fechando essa ferradura. Então, a traqueia pode abrir ou aumentar o canal. Quando você espirra, geralmente a traqueia contrai, o canal fica bem estreito e o ar sai com muita velocidade. Se tem muito espaço, o ar sai leve. Mas quando você tem um canal bem estreito, todo o ar do pulmão sai de uma vez, ele consegue expulsar, né, as impurezas com o espirro, né? Então esse músculo liso aí contrai na hora do espirro. E por fora da traqueia tem uma adventícia, não tem serosa, né? Só quando ela entra lá na cavidade pleural é que vai ter uma serosa em volta dessa traqueia, né? Mas ali ela já se transforma quase em brônquio, tá? E tem um canal curto, né? Trajeto curto. A maior parte da traqueia está em contato com os outros tecidos, né? Com os outros órgãos, por isso que é uma adventícia. Então a traqueia, né? É essa estrutura em forma de C aqui, ó, né? Ferradura. E aqui tem músculo liso, tá? O azulzinho aqui é a cartilagem hialina, né? Se a gente olhar essa lâmina que a gente tem lá na nossa aula prática, é bem bonito porque, ó, dá para ver o roxo o basófilo da cartilagem hialina, a lâmina própria, né? Tecido conjuntivo frouxo. Aqui é epitélio, ó, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Aqui tem uma camada um pouco mais densa, onde estão as fibras elásticas. Isso daqui é tudo vaso sanguíneo, ó, que faz o quê? Aquecer o ar, né? Então, esses vasos são importantes para aquecer o ar. Aqui está o pericôndrio, né, tecido adiposo. Isso é um corte de traqueia. Aqui está a mucosa, a submucosa está nessa região aqui, depois dos grandes vasos, e a cartilagem hialina, né? Anéis de cartilagem em formato de C, ó. Aqui tem músculo liso para fechar e abrir isso, né? Ali tem a adventícia. Então, no pulmão, ó, veja, a traqueia vem vindo, ó, quando ele entra na cavidade pleural, ela recebe, né, uma serosa aqui. E essa serosa recobre todo o pulmão aqui também, tá? Então, no pulmão, né, a traqueia eu não falei muito porque nós já conhecemos a traqueia de outras aulas. A gente já usou a traqueia para mostrar muita coisa, né? Então, o pulmão, ele também tem lóbulos, lobos e lóbulos, né? Então, ele tem aí 3 lobos de um lado e 2 do outro, né? Onde o coração tem 2, né? Então, e tem a pleura, né? Que seria uma capa. Como se a gente falar do peritônio visceral, né? Peritônio parietal, lá no digestório a gente falou tanto, aqui é pleura, né? Pleura parietal e pleura visceral, né? E aí, a pleura visceral está aqui recobrindo, como uma cápsula, né? E aqui, ó, no pulmão, começa então a árvore, né, a se ramificar. Traqueia vem um tubo único, aí vem um brônquio direito, esquerdo, e aí os brônquios vão invadindo aqui e se ramificando. Ainda são brônquios, vários brônquios aqui. Enquanto tiver cartilagem, é brônquio para nós. Então você vai ter brônquios, ó, primários, secundários, terciários. Na histologia a gente não vai ficar olhando detalhes, diferenças deles, né? A gente chama de bronco, como geral. Bronquíolos primários, secundários, terciários. Esses terciários aqui, ó, seria o bronquíolo terminal. A gente até consegue ver esse bronquíolo terminal. Bronquíolos respiratórios, a gente já começa a ver alvéolos no meio do bronquíolo. Então, isso aqui é tudo ramificações. Vão se dividindo, vai ficando cada vez menor a estrutura e vai perdendo tecidos. Então, lembra do
circulatório, que começava com uma artéria grande, cheia de fibra elástica, músculo liso, né, espessa parede, ia ficando até chegar no capilar, ela ia perdendo tecidos, camadas e tecidos. Então, aqui no pulmão vai acontecer a mesma coisa. Nós começamos com a traqueia, com todos aqueles tecidos, uma cartilagem inteira, e nós vamos diminuindo a quantidade de estruturas, diminuindo a altura do epitélio, até ficar igual ao capilar, fica num epitélio simples pavimentoso. E o pulmão vai chegar no simples pavimentoso também, que é onde estão os alvéolos. Tá? Então, no pulmão, ó, se você pegar um pulmão fresco, ele é rosado, né? Tá cheio de sangue. Ele é bem aspecto esponjoso, tem muito vaso sanguíneo, né? Vasos grandes e tubos grandes, que são os brônquios, os bronquíolos, né? Então, ele é muito esponjoso, né? Com os alvéolos aí. Um corte histológico é bem confuso, tá? Porque não tem espaços entre os alvéolos, é tudo tecido, né? Tem os espaços para o ar entrar e ao redor desse espaço para o ar entrar tem vaso sanguíneo, tem tecido conjuntivo com fibroblastos produzindo fibra elástica, porque o pulmão é elástico, né? Então ele tem fibra elástica. Então é um alvéolo encostado no outro, não tem espaço vazio. E o espaço aqui é vaso sanguíneo e espaço aéreo. Tá? Então, depois da traqueia, nós temos os brônquios. E os brônquios são os ramos maiores, né? É a mucosa idêntica à traqueia. Então, a mesma epitélio, lâmina própria, tá? O que acontece aqui é que aparece mais músculo. Na traqueia, nem sempre tem um músculo, tá? Tem animal que não tem músculo na traqueia, tá? Não o músculo que fecha o C, mas o músculo separando submucosa, né? Mucosa e submucosa. No brônquio aparece essa musculatura, tá? Então, os brônquios já têm musculatura bem definida. Então, tem ramos menores, né, que diminuem o epitélio, menos células caliciformes e acúmulo de fibras elásticas. Então, o brônquio, ele vai, começa bem parecido com uma traqueia e vai perdendo quantidade de cartilagem, tá? A altura de epitélio vai diminuindo, né, vai diminuindo a quantidade de submucosa, né, vai diminuindo as glândulas, tá? E as cartilagens vão ficando descontínuas. Essa é a característica de brônquio. Os brônquios diferem da traqueia porque a traqueia tinha uma cartilagem inteiriça, uma peça, né? Um C. E o brônquio tem fragmentos de cartilagem para dar suporte. Por que a cartilagem aqui? Acho que eu já expliquei na aula de cartilagem. Se você tem um tubo que vai sofrer pressão negativa na inspiração, se ele for muito flácido, só conjuntivo, ele vai fechar na pressão negativa. A cartilagem não deixa ele fechar na hora da inspiração, né? Você vai chupar. Lembra que você chupa no canudinho, no suco? Se chupar muito forte, o canudinho for um plástico frágil, ele fecha, né? E a traqueia e a cartilagem servem para manter a via aérea aberta. Tá? Então, nos brônquios pode ter tecido linfóide associado ao brônquio, ó, chama de Bald. Nódulos isolados, né? Para fazer defesa. Então, o brônquio, nessa posição aqui, ó, esses dois brônquios principais, os brônquios primários, ó, né? Depois da traqueia, eles também têm uma característica igual à traqueia, só que ó, a cartilagem tem peças. Essa aqui é a lâmina que a gente tem lá. Olha a musculatura lisa aqui ó, do brônquio. Epitélio, lâmina própria, músculo liso, submucosa típica aqui, glândulas, cartilagem. Aqui, tá dentro do pulmão, ó, já tem alvéolo, já tem outras partes do pulmão, tá? Aqui seria a adventícia desse brônquio e aqui já é outras partes do pulmão. Mas aqui, ó, epitélio, olha o músculo liso, tá? Isso é um brônquio primário, tá? Mucosa, músculo liso, ó, peças de cartilagem, adventícia. Olha um detalhe desse epitélio, ó. Várias células caliciformes. Isso aqui é do cão pastor, aquele cão pastor que doou para nós o corpo lá. Né? É o pulmão do cão pastor. Então aqui tem células caliciformes, olha as células ciliadas, né? Célula basal. Aqui é a lâmina própria e aqui é o músculo liso. Tá? Um detalhe dessa região aí, do brônquio. Para diferenciar de cartilagem de traqueia, né? A peça de cartilagem do brônquio é toda fragmentada.
epitélio respiratório, lâmina própria, músculo liso, tá? Então, os brônquios, ó, epitélio respiratório, e aí no final ele pode chegar até ser cilíndrico simples ciliado. Então, conforme o brônquio vai diminuindo de calibre, né, vai se ramificando, ele vai perdendo a altura do epitélio. Tecido conjuntivo da lâmina própria, com fibras elásticas, glândulas, pode ter tecido linfóide, submucosa com glândulas, seromucosa. Conforme o brônquio vai ficando menor, ele vai perdendo essas glândulas. Musculatura, conforme o brônquio vai ficando menor, se dividindo, né, ramificando, vai diminuindo a musculatura. E a musculatura é espiral, ó, entre as peças de cartilagem. Não é circular só, é meio espiral. E isso aqui é características, ó, do brônquio, né? Peças irregulares de cartilagem hialina, são peças soltas, né? Não são uma peça contínua, tá? Todas elas têm pericônio, tá? Uma cartilagem hialina normal. Com condrócitos, grupos isógenos. E a adventícia continua com o parênquima pulmonar. Quando você olha o corte histológico de pulmão, tem um monte de elementos. Todos os elementos da árvore da árvore respiratória estão lá. Você faz um corte histológico, você vai ver brônquio, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar, tudo junto. Só que o que mais tem é alvéola, que nem numa árvore. O que mais tem numa árvore? Galho ou folha? Folha. Aqui é a mesma coisa. O que mais tem é alvéolo. Né? Por isso que naquela foto de pulmão, o que mais tinha era coisa fininha e espaço em branco. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então aqui, ó, quando você olha o pulmão, o que mais tem é alvéolo, ó, vermelhinha, essas bolinhas vermelhinhas aqui, ó, é alvéolo, né? Então pensem nos alvéolos como as folhas de uma árvore, e os galhos menores, né, os raminhos e aqui os galhos maiores. Então os bronquíolos vêm depois do brônquio, tá? São as ramificações menores dos brônquios. Não apresentam mais cartilagem. Essa é uma coisa que vocês têm que notar. Bronquíolos não apresentam mais cartilagem. Embora, em alguns livros, pode falar, né, de humanos, que humanos têm cartilagem nos bronquíolos, né, maiores, né, chamam de bronquíolos maiores. E no camundongo, não. Em outros animais, não. Mas para nós, é convencional falar que bronquíolo não tem cartilagem para diferenciar nos brônquios. Tá? Então, ramificações menores. Não apresentam cartilagem nem glândulas ou nódulos linfáticos no bronquíolos. Tá? Atrapalharia. Ele tem uma parede muito estreita para comportar nódulos linfáticos. Né? O epitélio diminui. Né? Ele começa com um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado e aí ele vai até chegar num epitélio cilíndrico simples ou até cúbico simples. Tá? Conforme o bronquíolo vai entrando para o pulmão aqui, ó, chegando nos alvéolos, vai diminuindo a quantidade de célula caliciforme. O muco é muito importante aqui no começo, né? Para grudar a poeira, a sujeira, e os células ciliadas vão bater no muco em direção à laringe. Né? Conforme vai chegando aqui no fundo, já não precisa de tanto muco, precisa de outra coisa, precisa de surfactante, que as células do pulmão produzem, que são outros lipídios para controlar a tensão superficial. Tá? Proteoglicanos e lipídios. Tá? A ausência de submucosa. Então, o bronquíolo não tem submucosa mais. Não tem peça cartilaginosa, já vem para a adventícia. Né? Tem epitélio, lâmina própria, músculo e adventícia. E aí, o bronquíolo tem bastante músculo. Por isso que a bronquite, aquela questão da bronquite asmática, da contração musculatura do brônquio, que afeta, né, quando os mastócitos degranulam, tá sempre lá na histamina, né? Histamina causa broncocontrição, né? Por isso tem que tomar antihistamínico, bombinha de asma, né? Então, o primeiro bronquíolo é o bronquíolo propriamente dito, é o maior que vem depois do brônquio, né? Então, ele geralmente tem, né, dependendo do porte do animal, o epitélio cilíndrico simples ciliado, pode ter até pseudo-estratificado, né? Quando ele começa o bronquíolo, ele ainda é pseudo, depois ele vai caminhando para um cilíndrico simples ciliado. Aí vai terminar com um cúbico simples, né, sem cílios. Né? Então tem lâmina própria sem glândulas e rica em fibra elástica. Então o bronquíolo é bem elástico, ele interfere aí com a entrada do ar, né, na velocidade. Não há submucosa, não há cartilagem, feixe musculoso em espiral. Né? Então isso aqui, ó.
Esse é um corte histológico de bronquíolo, propriamente dito. Epitélio pseudoestratificado, ó, cilíndrico ciliado. A lâmina própria quase bem estreita. E o músculo liso. Aqui, ó, é de um animal de pequeno porte. Tá? Esse aqui é um bronquíolo. Eu acho que ou é do cão, pastor, ou é do rato, lá da nossa caixa. Tá? Aqui eu trouxe para vocês como curiosidade, ó, uma questão da bronquite asmática. Ó. Uma situação de asma, ó, tá? Ele tem, como tem uma certa inflamação, os grânulos, as substâncias, né, as citocinas, fazem a lâmina própria ficar inchada, edemasiada, com edema, né? E super desenvolvida, fibrosada. E o músculo também fica todo desenvolvido, ó. Aumenta o desenvolvimento da musculatura, tá? E a produção de muco também. Esse amarelinho é o muco, seria o muco, tá? E numa situação de crise asmática, mais ainda fica o muco e o músculo desenvolvido, ó. Aqui tem uma foto, né, histológica, ó, bronquíolo normal, tá? Um bronquíolo normal, o epitélio, ó, tem até célula caliciforme aqui, esse bronquíolo. Músculo liso, lâmina própria, aqui é um vaso sanguíneo. E aqui, ó, é uma situação de asma. Olha como a parte do tecido conjuntivo está espessada. Olha o muco em azul aqui, ó. Olha quanto muco tem aqui em azul. Olha o músculo como está mais espesso, tá? Então isso aqui fecha o canal de respiração, ó, né? Diminui o canal de passagem de ar. Isso dá uma sensação de falta de ar, né? Então, nesse processo aí, ó, o muco ele é batido, né, empurrado, ó, com as impurezas em direção, ó, à cavidade oral, tá, ó, clearance, a limpeza, né, mucociliar, limpeza mucociliar. Então o ar entra aqui trazendo as poeiras, né? Isso vai grudando no muco e vai levando. Além disso, ó, as células podem liberar, ó, mucina, verdinho, beta-defensinas, que são substâncias que atacam as bactérias, tá? E interleucina, interferon, ó, alfa, beta e gama, então substâncias, né, que estimulam o sistema nervoso, sistema imune, ó. Aqui tem células do sistema imune, células dendríticas captando os alergênicos aí e mostrando para os linfócitos, tá? Então, essas junções, ó, junções oclusivas, esses epitélios aí, ó, do brônquio, né, do bronquíolo, da traqueia, tem junções para as bactérias não entrarem, para os patógenos não entrarem por entre as células. Então, nós vamos chegar lá no alvéolo depois. Mas aqui a maior parte é epitélio cilíndrico. No alvéolo aqui é pavimentoso. Tá? O bronquíolo terminal é antes de começar a ter a respiração. Então, o bronquíolo terminal, ele tem um epitélio cúbico simples, ó, com os sem cílios. O menor número de células que eles formam e começa a aparecer essas células de Clara. O que é a célula de Clara? É uma célula epitelial modificada que produz o surfactante, né? Que é uma mistura de componentes que ajuda a manter, a reduzir a tensão superficial e os alvéolos funcionando perfeitamente. Tá? Não tem glândulas mais no bronquíolo terminal, não há submucosa e a parede é fina de músculo. Isso aqui seria um bronquíolo terminal. Ó. Porque aqui, o que acontece aqui? Ó? O que vocês têm que perceber? Que aqui é uma estrutura homogênea contínua. Aqui começou a aparecer umas interrupções, ó. Tá vendo? Começou a interromper. E aqui tem muita interrupção, ó, nas estruturas. Então, aqui é o bronquíolo terminal, aqui é o bronquíolo respiratório, aqui é um ducto alveolar e aqui são alvéolos. Aqui, ó, aqui já não tem mais músculo. Isso aqui ainda é músculo, ó. Essas estruturas rosas aqui, ó. Ainda tem músculo aqui. Aqui já não tem mais músculo. Ó. Aqui não tem músculo. Aqui é alvéolo, alvéolo, sacos alveolares, ó. Depois nós vamos olhar de perto. Aqui é um vaso sanguíneo. Então, numa aula de pulmão, numa lâmina de pulmão, você tem que tomar cuidado. Isso aqui é um vaso sanguíneo com músculo em volta. Ó. Uma artéria, uma veia, tem músculo em volta. Mas a epitélio aqui é epitélio cilíndrico. Aqui é epitélio pavimentoso. Tá? Então, o bronquíolo terminal, ó, ele começa a ter essas células de Clara que produzem surfactante. Tá, ó, produz um componente surfactante que regula, ó,
o transporte de íons e também regulam o transporte de íons cloreto, tá? Libera cloro aqui, tá? Degradam toxinas do ar inalado, porque eles têm a enzima P450, a mesma lá do fígado, e conjugação, detoxicação, oxidação, né? Dividem-se para regenerar o epitélio, ela tem capacidade de divisão. Então, eu vou falar mais dessa célula de claro do surfactante lá na frente, quando eu falar do pneumócito 2, a célula do pulmão que produz mais surfactante. Essa célula produz surfactante, mas tem outros que produzem mais. Tá? Esses grandes de secreção aí. Tá? Tem bastante dessas células no brônquio terminal. Quando chega no final dos bronquíolos, começa a aparecer alvéolos, no meio do bronquíolo, que é a transição entre bronquíolo terminal e alvéolo. Então, não é uma transição abrupta, tá? Terminou o bronquíolo, começa os alvéolos. Não, os alvéolos começam a aparecer, fragmentando o bronquíolo respiratório. Então, aqui, ó, no bronquíolo respiratório, você vai ter uma mucosa de bronquíolo. Você vai ter bronquíolo, mas com epitélio cilíndrico e cúbico, sem cílios, né, com fio elástico, musculatura bem desenvolvida. É um bronquíolo, só que aparecem interrupções, que é isso aqui, ó. Você tem um bronquíolo aqui, mas olha aqui, ó, que não tem músculo e nem epitélio cilíndrico ou cúbico. Aqui aparece epitélio pavimentoso. Olha a outra interrupção. Olha a outra aqui. Olha essa aqui, ó. Falhou. O que tem aqui? Aqui tem um alvéolo. Aqui tem um alvéolo. Aqui tem um alvéolo. Aqui tem um alvéolo. Então, esse é o bronquíolo respiratório. E aqui, professor, o que tem? Aqui está cheio de alvéolo. Ó. Aqui só tem epitélio pavimentoso. O alvéolo tem epitélio pavimentoso, que é o mais apropriado para fazer trocas, né? Entre o ar e o organismo. Onde está o vaso sanguíneo aqui? No meio desse fiozinho de tecido aqui, ó. Tá? Os capilares passam aqui no meio. Tá? Então, o ar está aqui, o capilar está aqui dentro, passando sangue. Tá? E aí, depois do bronquíolo respiratório, você começa a ter tanta interrupção que eles chamam de ducto alveolar. Então, são alvéolos um do lado do outro, mas você tem uma parte pequena de células cúbicas com músculo, que a gente chama de coxins. Tá? Coxins, ó. Tá? Então, de tempos em tempos aparece uma estrutura circular. Como a gente vê isso em corte longitudinal, você tem que imaginar que são anéis de músculo que tem ao longo desses alvéolos. Aí. São alvéolos do lado de anéis de músculo. Tá? Então, isso aqui, ó, ducto alveolar. Ó. São anéis. Como eu cortei longitudinal, pensa que isso aqui está dando a volta. Tá fazendo uma circunferência aqui, outra circunferência. Aqui é um alvéolo, outro alvéolo, outro alvéolo, outro alvéolo. Olha o alvéolo aqui, ó. Essa voltinha vazia aqui é um alvéolo. Essa voltinha aqui, ó, é um alvéolo, um alvéolo. Isso daqui tudo é um saco alveolar. Olha um saco alveolar. Tem vários alvéolos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada voltinha dessa aqui é um alvéolo, ó. Isso aqui é um alvéolo. Isso aqui é um alvéolo. Mas eles são incomunicados, ó. Aqui tem 3 alvéolos bonitos. 1, 2, 3, 4, tá? Isso são alvéolos, tá? E aqui é o ducto alveolar, que tem coxins. Cada uma dessas aqui é um coxim. Ó, ducto alveolar. Tá? Então é isso aqui, ó. Tá? Você está vindo com um epitélio cilíndrico simples, ou aqui chega no cúbico, ó, músculo, ó, músculo liso, ó, smooth muscle cell, músculo liso. Esse é o bronquíolo terminal. De repente, ó, começa a formar um bronquíolo respiratório. Olha um alvéolo aqui, ó. Epitélio pavimentoso. Olha o vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Aqui é um saco alveolar, ó. Aqui seria uma região de coxim. Aqui estaria o músculo. Aqui não está mostrando aqui, mas aqui teria um coxim, um músculo. Então, isso aqui seria uma região de ducto alveolar. E aqui o saco alveolar, ó. Então, aqui você vai ter células pavimentosas, que é o pneumócito 1, ó. Ele fala alveolar cell type 1. E pneumócito 2, que é essa célula amarelinha aqui que produz surfactante. Você tem fibroblasto aqui no tecido conjuntivo, produzindo fibra elástica. Ó, o vaso sanguíneo. Então, para o ar entrar no vaso sanguíneo, ele passa por várias células. Ó. Ele passa por 2 células do tecido conjuntivo. Pelo pneumócito 1, passa pela membrana basal do pneumócito 1, depois tecido conjuntivo, leve, né, fibras elásticas, colágeno.
aí passa pela membrana basal do vaso e passa pelo endotélio. Né? Então, o saco alveolar, né? Depois do ducto alveolar, é o saco alveolar, que é essa estrutura aqui, ó, já não tem mais músculo, tá? Então, é uma estrutura em forma de saco, parede muito fina, é como se fosse um capilar a parede dele, tá? É a última parte da árvore brônquica responsável pela estrutura esponjosa do pulmão, né? E essa parede aqui, ó, a gente chama de septo. O septo é uma divisão entre dois alvéolos, ó. A separação entre dois alvéolos é o septo. O septo interalvéolo, ó. Interalvéolo. Septo interalvéolos. Tá? O que tem nessa estrutura? Ó? Olha que bonito essa imagem. Isso é um alvéolo. Ó. Tá? Você tem a célula de revestimento, que é o epitélio pavimentoso simples. Então, o pneumócito 1 é a célula pavimentosa simples do pulmão. Tá? E o pneumócito 2 é essa célula aqui, ó, que secreta surfactante. Tem uma membrana basal aqui, ó, tá? Membrana basal. Tem fibroblasto lá de fora do alvéolo, produzindo matriz, tá? E você tem o vaso sanguíneo passando. O vaso sanguíneo tem o seu endotélio, epitélio pavimentoso simples, tem sua membrana basal. Onde está a fibra elástica do pulmão? Aqui, ó, entre o capilar e o alvéolo, tá? Aqui que vai ter fibra de colágeno, fibra elástica, proteomecânica. Então, o ar, né, os gases passam aqui e vem para cá. E daqui para cá. Né? O CO2 volta e o oxigênio entra nas hemácias, né? Então, essa é a paredezinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui seria um alvéolo e o vaso sanguíneo está aqui, ó. Essas bolinhas vermelhas aqui são hemácias, tá? Essas colorações vermelhas aqui são hemácias dos vasos sanguíneos, ó. Hemácias. O que é interessante, no alvéolo existem macrófagos, existem células fora do corpo no alvéolo. Mas como aqui tem oxigênio e tem surfactante, tem nutrientes que passam aqui, né? Essas células sobrevivem aqui dentro do alvéolo e não saem com o ar, né, na respiração. Aqui a pressão não é tão forte, é mais para cima. E elas ficam aderidas aqui ao surfactante, né, que tem aqui no alvéolo. Então, as células do septo interalveolar, ó, é a célula endotelial, o pneumócito 1, pneumócito 2, né? O que é o pneumócito 1? É a célula de revestimento. Aquelas células cilíndricas ciliadas vai se transformando em pavimentosa, em cúbica e até se transformar em pavimentosa. É a mesma célula, continuação, tá? Pavimentosa simples. Núcleo achatado, tá? Citoplasma extenso, uma célula larga. Pensa numa célula pavimentosa larga, né? Se tem junções por desmossomos, para não extravasar o fluido extracelular para a luz dos alvéolos, né, para não dar edema para dentro do alvéolo. Pneumócito 2 é o menos frequente, mas é uma célula globosa, núcleo esférico, citoplasma vacuolizado. O vacúolo são vesículas, né? Esses vacúolos têm corpos lamelares, ó, surfactante. O que é o surfactante? Fosfolipídios, proteínas e glicosaminoglicano. Por quê? Mais lipídio para formar uma camada mais, uma bicamada mais espessa, né? É como se tivesse um óleo em cima dos pneumócito 1, tá? Esse óleo aí, ó, reforça a superfície da célula. As proteínas, né, grudam ali esse óleo, né, retém ali na superfície. E o glicosaminoglicano umedece, né, mantém essa superfície também hidratada, né? E aí você tem os macrófagos alveolares, a gente chama de células de poeira. O fumante, né, ou quem trabalha em cidades, quem mora em cidades poluídas, tem bastante macrófago com pigmentos, né? Tá? Então, ó, aqui tem as células do septo, ó, o pneumócito 2, que é uma célula oval, e o pneumócito 1, que só, a gente diz só mais o citoplasma dessa célula só. Não vê quase o núcleo. Mas aqui está mostrando dois pneumócitos 2, que tem os vesículos de surfactante. Olha que macrófagos interalveolares, ó. O macrófago fica fora do corpo. Tá? Olha que interessante, ó. E os pigmentos aqui, ó, de poeira. E aqui é o epitélio do septo, ó. Aqui tem pneumócito de um lado, pneumócito do outro. E vasos sanguíneos por dentro. Tá? O que tem no surfactante, ó, o pneumócito 2, ó? Liberada por exocitose. É uma secreção. Libera uma vesícula. Reduz a tensão superficial na interface fluido-ar.
reduzindo a tendência do alvéolo colapsar ao final da expiração. Manutenção e reparo do epitélio alveolar após dano também, ó. Olha o que tem lá, ó. Fosfatidilcolina saturada, colesterol, ó, fosfatidilcolina insaturada, fosfatidilglicerol são lipídios, ó, a maior parte, ó. Fosfolipídios, ó. Ácido fosfatídico, fosfato etanolamida, ó. Olha lá, fosfatidiletanolamida, tá? E o fosfatidilinositol, ó, tá? Então, olha aqui essa tabela, ó. No humano, no gato, cachorro, coelho, é muito parecido, tá vendo? Ó, o surfactante. Esse fosfatidilglicerol é diferente, ó. Tem mais é no cachorro, ó, é o que mais tem, tá? Mas olha, o gato tem pouco. Tolalamina, né? Muito parecido, o rato tem menos. E os outros lipídios, ó. Né? Algumas tabelas aí. Olha essa célula. Esse é o pneumócito 2, tá? Pneumócito 2 é uma célula oval com o surfactante que ela produz. Ela libera esses lipídios aqui, tá? O pneumócito 1, ele é uma célula achatada, tá? Não sei se eu vou ter aqui. Então, entre o ar e o sangue, ó, aqui está o ar e aqui está o sangue. Aqui pegou um septo mais espesso. Então, o pneumócito 1 está aqui, matriz celular, o endotélio está aqui e o sangue. Aqui tem membrana basal, porque é um epitélio de revestimento, né, do pulmão. E aqui tem membrana basal do endotélio. Então, ó, endotélio do vaso, lâmina basal do vaso, lâmina basal do pneumócito 1 e o pneumócito 1. Então, o que é a cavidade pleural? Ó? Você tem aqui, ó, o pulmão entrou aqui, ó, ele vai ter uma cavidade, um espaço interpleural aqui, ó, intrapleural. Ó. Existe um espaço aqui, ó, tá? Onde o pulmão pode se movimentar também ali, né? Tá? Tem uma camada fina aqui, ó, na pleura parietal, visceral, ó. Tá? Então, visceral continua com o parênquima pulmonar, né? Esse tecido aqui continua aqui e invade, ó, dentro do parênquima, divide em lóbulos, tal. E o parietal reveste externamente, né? A caixa torácica aqui, né? Onde fica o pulmão. Tá? Se fundem na região do hilo aqui, ó. Aqui eles se encontram. É como se o branquinho é a parietal, a visceral. O branquinho é a pleura visceral, tá? E o preto é a pleura parietal. E o roxo aqui seria o espaço, tá? Esse espaço aí, tá? Então, seria isso, ó. Olha só o pulmão, tá? Bronco trazendo aqui, ó. Aqui entre os brônquios, né? E aqui, ó, a pleura visceral em vermelho e a pleura parietal em vermelho. Olha aqui, ó, as costelas, né? E aqui esse espaço, esse aqui é o espaço intrapleural, aqui, ó, intrapleural. E o pulmão aqui, tá? Olha aqui a pleura, ó. Olha o epitélio pavimentoso da pleura. Olha o pulmão, parênquima do pulmão, tá? Daqui até aqui, ó, tudo isso é a cápsula do pulmão, é a pleura, tá? Então, o que vocês têm que perceber? Que o pulmão, né, desde a traqueia até o alvéolo, o que vai acontecendo? Igual no circulatório, vai diminuindo a quantidade de elementos e diminuindo a altura do epitélio. Olha que bonita essa comparação aqui entre humano e camundongo. Sai daí. Humano e camundongo, ó, murina camundongo, tá? Olha o epitélio, vai modificando, ó, até chegar no alvéolo. Olha, pneumócito 1, pavimentoso, pneumócito 2. Que bonito, né? Aqui, ó, as células do epitélio pseudoestratificado, cilindro ciliado, ó, as glândulas, né, que estão presentes aqui, depois vão diminuindo, ó. Glândula no camundongo só no começo, ó. No brônquio já não tem glândula mais. Ó, brônquio não tem cartilagem. Aqui está mostrando a cartilagem, ó, essas estruturas aqui são cartilagem. No humano continua. Em animais de grande porte também continua um pouquinho além dos brônquios, tá? Mas a gente convencionou chamar aqui
chamaria até aqui de brônquio, ó, né? E o alvéolo, ó, epitélio pavimentoso. Se a gente olhasse por cima, ó, veria as células pavimentosas e as verdinhas, que são as pneumócitos 2 que produzem surfactante. Tem vários esquemas, tá? Na internet. Então mostra a traqueia, o brônquio com a cartilagem mais falhada. Aqui, ó, acabou a cartilagem, é bronquíolo, aí bronquíolo terminal, saco, ductos alveolares, aqui, ó, bronquíolo respiratório, ductos alveolares e os alvéolos. Então, o que vai acontecendo com o epitélio? O que acontece com as células caliciformes? Ó, vai diminuindo. Célula ciliada vai até aqui, ó, no bronquíolo respiratório. Glândulas, para aqui nos brônquio terminal. Cartilagem hialina, né? Para no brônquio. Músculo liso, vai até o bronquíolo. Fibra elástica, ó, o tempo todo, ó. Olha a fibra elástica. Tá? Não podia deixar de falar do Covid, né? Olha aqui, ó, um alvéolo bonito, ó, né? Normal. Com o Covid, ó, tem muito mais matriz celular, os vasos ficam mais permeáveis, aumenta o influxo de fluidos para dentro dos alvéolos, então dá dificuldade de respiração. Então, as proteínas, as citocinas pró-inflamatórias, por causa da infecção, causam esse problema de acúmulo de líquido, ó, tá? No pulmão. Tá? Aqui os alvéolos. Olha que bonito esse esquema dos alvéolos, ó. Tá? E aqui, ó, árvore brônquica. Uma outra forma de ver, ó, pulmão normal e aqui o pulmão infectado. Então aqui as células, né, do sistema imune, ó, neutrófilos vêm e causam inflamação. Olha aqui, ó. Neutrófilos liberam leucotrienos, um monte de substâncias, proteases, fibrina, ó, começa a ter coagulação de sangue, ó. A hemácia entra para dentro dos alvéolos, ó. As hemácias entram no alvéolo. Então o alvéolo fica sem dificuldade de fazer trocas gasosas aqui. Olha aqui uma situação do pulmão cometido, ó. Sangue extravasado, né? Edema, ó, isso aqui é plasma sanguíneo do edema, células inflamatórias. Tá? E outra coisa que é interessante para mostrar para vocês é o pulmão de fumante. Ó. Olha os macrófagos alveolares com fumaça, né? Com a poeira, né? Captada, né? A fuligem, né? Carbono aí absorvido. Tá? A gente chama de os macrófagos intraveolares de limpadores, ó, scavengers. Né? Então, numa situação de normal, o epitélio do pulmão e dos brônquios e da traqueia é assim, né? Com todas as células. Numa situação agredida pela fumo, muitas células começam a modificar. Ó. A célula basal começa a produzir um epitélio escamoso. Ó. Aumenta a produção de muco, então dá pigarra, né? Fica toda hora tendo muito muco. Destrói as junções ó, entre as células, então patógenos podem entrar mais fácil. Tá? Diminui as células secretoras lá, ó, de muco, não de muco, mas as células secretoras, ó, de substâncias aqui de neuroendócrinas, tá? Tudo bem? Então, era essa a aula que eu queria mostrar para vocês. Então, fiquem com um esquema, né, dessas mudanças aqui, ó. Achei bem interessante, né, esse esquema aqui, que vocês têm que perceber que vai perdendo músculo, vai perdendo glândulas, estruturas, até chegar lá no pulmão, né? Vai perdendo os componentes. Começa bem completo e vai perdendo os componentes, até chegar nos alvéolos, onde faz mesmo as trocas. Tá? Então, vasos sanguíneos. Tá bom? A parte da troca gasosas estão aprendendo a fisiologia. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.